Esta é a história de um produto mundano que está entre nós há mais de um século. É uma pequena vareta com menos de 10 centímetros e uma mina de ouro. Ça coûte un cent, on gagne $1. There was a lot of money. I mean, it billions and billions of dollars. O objeto de consumo mais lucrativo alguma vez inventado. As maiores tabaqueiras estavam dispostas a tudo para proteger os lucros. C'est un produit fabriqué par les hommes, diffusé par les hommes et qui tue les hommes. Donc c'est vraiment une pandémie industrielle. 1953. Uma conspiração norte-americana e mais tarde mundial vai unir os maiores produtores de cigarros. No maior segredo, criaram uma estratégia de larga escala para esconder os perigos letais do tabaco o maior tempo possível. I believe nicotine is not addictive yet. They were drug dealers, just like major cocaine drug dealers from South America. Para alcançarem os seus objetivos, as tabaqueiras inventaram cada vez mais mentiras, até ao fim do século XX. E corromperam um grande número de cientistas. Tens of billions of dollars have been spent on making the cigarette a perfect engine of addiction. Como conseguiram controlar a ciência para assegurar o silêncio das autoridades e calar os adversários? Para compreender tudo isto, temos de ir ao interior da conspiração pelos líderes da indústria tabaqueira. Vamos reconstruir as teias estratégicas por detrás do sucesso da Big Tobacco, com a ajuda dos peritos, que analisaram milhões de páginas de ficheiros internos e o testemunho de antigos investigadores dos laboratórios secretos das empresas tabaqueiras. In September of 1983, we started to get suspicious. I think in that April day, I decided that I could no longer be part of the lie. Os conspiradores nunca teriam sido desmascarados se não fosse a coragem dos delatores. The whistleblower revelations end up leading to a perfect storm. Esta é a história da maior manipulação da opinião pública conduzida por uma indústria desde 1950 aos dias de hoje. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine... Eram 7 os líderes das empresas tabaqueiras mais poderosas dos Estados Unidos. Estamos em 1994 e perante uma comissão do Senado, eles garantem que a nicotina não causa dependência. É a maior mentira alguma vez criada pelos patrões da indústria, tanto pela enormidade como pela sua duração. Tudo começou 100 anos antes, nos leilões do início do século XX, onde se amontoavam as folhas de tabaco secas. Estava a nascer um império. C'est une industrie qui est derrière, même si on a une apparence agricole. Ce qui a tout changé, c'est la machine à faire des cigarettes. In the late 19th and early 20th centuries, a lot of industry operates as a monopoly. You have the Sugar Trust, the Railroad Trust, and you have the Tobacco Trust. And this trust is controlled by James Duke. James Duke, o chefe da poderosa American Tobacco Company, é o seu fundador. Foi o primeiro a compreender o potencial comercial do cigarro e vai exportá-lo para todo o mundo. James Duke famously around 1900 opens a map and taps China and he says, "This is our future." And so already in the 1890s, the American Tobacco Company starts introducing films into China where the admission would be a pack of cigarettes. A indústria do tabaco precisa de fumadores. Vai procurá-los por todo o mundo e ensiná-los a fumar. As mulheres são um enorme mercado potencial, mas não fumam. No início do século XX é visto com maus olhos. Por isso, organizam-se concursos de elegância como em Paris, em 1933. Candidatas pouco à vontade aprendem a fumar de forma distinta. Gradualmente, este gesto vai tornar-se icónico.
É sinónimo de sensualidade nas mulheres e virilidade nos homens. I think that there is something distinctively American about the shape of the cigarette. A publicidade está em expansão naquela época e tem um papel essencial. Os anúncios têm o mesmo objetivo: difundir o hábito de fumar em todos os escalões da sociedade. O fumo do tabaco é apresentado como suave para a garganta. Fumar faz bem à digestão depois de uma refeição. Acima de tudo, é atraente, além de fazer perder peso. The key really is the material culture of the cigarette. You had to have ashtrays, you had to have lighters, you had to have spaces that you could smoke. And the cigarette industry created this culture, this broader culture that made it easier to smoke. A aceitação geral do tabaco começou. As duas guerras mundiais aceleram-na, graças à presença do cigarro no equipamento dos soldados. The cigarette manufacturers, the big tobacco companies, are more than happy to play upon this association between patriotism and smoking. O cigarro está por todo o lado. E nada é feito por acaso. Durante décadas, tudo fez parte de um plano. C'est une merveille pour l'industriel qui vend beaucoup. Ça coûte pas cher. Certains disaient ça coûte 1 cent et ça se vend $1. Para o governo norte-americano é a galinha dos ovos de ouro. Receitas inesperadas que em 1930 eram tão lucrativas como os impostos. Governos impressionados atribuíram-lhe um estatuto especial. O cigarro estava isento de supervisão sanitária. We live in a world of radical cigarette exceptionalism. None of the rules apply to cigarette. O cigarro é uma história de sucesso da indústria que gera centenas de milhões de dólares por ano. E 3 intervenientes estão a aproveitar-se deste mercado em crescimento. Em primeiro lugar, os fabricantes. O consórcio original é dissolvido e substituído por diferentes empresas. A Philip Morris é a última a juntar-se ao grupo dos 6 grandes. Depois temos a indústria publicitária. Desde 1920 que os reis do marketing e relações públicas norte-americanos colocam o seu talento ao serviço do tabaco. E, finalmente, para a classe política norte-americana e principalmente os membros do Congresso, o dinheiro do tabaco financia muitas campanhas. Com estes 3 pilares para o sustentar, o cigarro parecia ser invencível, mas em 1950 surge uma ameaça. Uma nova doença surge nos Estados Unidos. Homens com cancro no pulmão, uma doença ainda extremamente rara, invade os consultórios dos médicos. Maurice Tubiana, qui a été un grand cancérologue, nous expliquait que, jeunes étudiants, un jour, on leur a dit « On va vous montrer une chose que vous ne reverrez plus jamais de votre carrière ». C'était un cancer du poumon chez un homme. C'était une rareté absolue. Os primeiros fumadores começam a desenvolver doenças respiratórias e cardíacas, bem como cancro no pulmão. Most people did not know, had no idea that their cigarettes were killing them. It really is not known. Pendant longtemps, chacun se dit, mais comment quelque chose d'aussi banal peut être dangereux? Os investigadores norte-americanos da década de 1950 tentam compreender as causas desta nova epidemia. Ernst Winder and other scientists had conducted very simple laboratory studies where they took the residue of the tar from cigarette smoke and they painted it on the backs of mice and produced tumors. And so these animal experiments in particular that came out in 1953, those had an enormous impact. Estes primeiros estudos demonstram que o fumo do tabaco é cancerígeno. Em 1953, o The New York Times publica 12 artigos sobre o assunto. And that led to an article in what was very popular at the time in the United States, which was Reader's Digest, where the article was titled Cancer by the Carton. And it generated a huge health scare in America. When the knowledge of tobacco and disease was becoming apparent, all the CEOs of the company became alarmed that it would affect sales. On December 8th, 1953, shortly thereafter, there's a crisis on the stock market. The prices of the tobacco stocks fall.
And then it in turn led to the tobacco industry to take dramatic action to try to fight back and preserve their profits. No coração de Manhattan, o contra-ataque está a ser preparado. Os líderes da indústria tabaqueira reúnem-se aqui no Hotel Plaza, a 15 de dezembro de 1953. They decided that they would have to fight back in a clever way. You can almost go hour by hour. Foi Paul Hahn, o presidente da American Tobacco, a marcar esta reunião entre concorrentes. Juntar todos os executivos da Reynolds Tobacco Company, Lorillard, Benson & Hedges, Brown & Williamson e Philip Morris é ilegal e, como tal, tinha de ser mantido em segredo. Para quebrar o impasse, os 6 conspiradores são aconselhados por uma empresa de relações públicas. O diretor da Hill & Knowlton também foi convidado. That was the world's largest public relations firm. Hill & Knowlton, to figure out how, and lawyers from Chicardi and Bacon, how to commit the fraud. Os industriais concordaram num comunicado de imprensa a ser publicado em simultâneo por 448 jornais norte-americanos e custa a quantia sem precedentes de $244 mil. Foi John Hill que teve a ideia de uma carta aberta com o título Declaração Franca aos Fumadores. They made a commitment, it was a contractual legal commitment to the public that they would find out the truth and then they would tell people what was going on. And in fact, it's not a frank statement, it's a bullshit statement. And they knew it, and they knew by publishing it, they were not admitting anything. Decidem falar a uma só voz através de um novo organismo, o Comitê de Investigação da Indústria Tabaqueira, que devia procurar a verdade. They end up pledging what turns out to be hundreds of millions of dollars to producing studies that are intended to look as though they are going to produce proof that smoking does not harm a body. Sempre cooperamos e vamos continuar a fazê-lo de perto com aqueles cuja tarefa é salvaguardar a saúde pública. It was the first time in human history that a major industry got together to ensure that no one would find out the truth about their products. As engrenagens da conspiração começavam a girar. O primeiro alvo foram os médicos. Foram inundados de estudos e cartas para os convencer que não havia ligação entre o surto do cancro e o hábito de fumar cigarros. Este anúncio famoso do final da década de 1950 aponta maliciosamente para o facto de a maioria dos médicos fumar. What cigarette do you smoke, doctor? A mensagem é óbvia. Se o seu médico fuma, também pode fazê-lo sem receio. The whole conspiracy is a reassurance campaign. They had to restore confidence in the cigarette. They allied themselves with research, with academia, with the public health community, say, we are going to work together. We need more research. Don't rush to judgment. Os industriais demonstraram boa fé e esta fachada de honestidade vai durar quase 50 anos. Toda a gente se vai deixar enganar. No entanto, todos os esquemas da indústria do tabaco estavam registados em inúmeros documentos internos. 100 milhões de páginas redigidas pelas maiores indústrias tabaqueiras. Toda a manipulação dos factos e todas as operações obscuras foram registadas. São ficheiros ultra secretos e nas suas páginas está escondida uma bomba. A verdade. Contém uma refutação clara do maior argumento usado para defender o tabaco, que o cigarro não é uma causa de cancro. Em 1961, numa nota confidencial, os investigadores dos produtores de cigarros da Liggett Myers escreveram: há materiais biologicamente ativos presentes no cigarro de tabaco. Estes causam o cancro e induzem o cancro. Por isso, os líderes da indústria tabaqueira mentiram quando afirmaram que não havia provas para estabelecer essa ligação. Até os próprios investigadores estavam convencidos disso.
há quanto tempo sabiam a verdade? Robert Proctor encontrou a resposta num estudo confidencial encomendado pelos produtores da mortalha que enrola os cigarros. These secret experiments were comparing the smoke from pure paper with the smoke from tobacco to see which would cause cancer when exposed to mice. Os resultados surgem na coluna da direita. O fumo do tabaco enrolado em diferentes mortalhas dá sempre positivo, ou seja, é cancerígeno. Mas se retirarmos o tabaco e estudarmos apenas o fumo libertado pela mortalha, o resultado é inofensivo. O papel da mortalha não é por si só cancerígeno. Paper was exonerated. That's a key moment because they realized, oh my God, it's not just the paper, it's the tobacco that's inhaled that's causing the harm. Os resultados foram comunicados aos produtores de mortalhas no início de 1953. Anexo os resultados de alguns testes realizados pelo laboratório da Augusta Paper Company. Pedem que a informação se mantenha estritamente confidencial. Tobacco industry knew literally decades before the public and even before health authorities and other scientists what the health impact of their products was. Quando os líderes da indústria tabaqueira se reuniram nesse ano, podiam ter decidido contar a verdade, mas preferiram escondê-la. It was completely cynical that they took those actions. They proved beyond any shadow of a doubt that they did not care at all about human welfare. I think that it reflected hubris on their part. They didn't think that they would get caught. No coração de Manhattan, no Empire State Building, o TIRC, Comitê de Investigação da Indústria do Tabaco, conseguiu esconder os seus delitos durante décadas. Manter a ignorância foi uma estratégia orquestrada pela empresa de relações públicas Hill & Knowlton, sediada um piso acima. Este documento interno de 1971 resume-o na perfeição. Durante 20 anos, esta indústria empregou uma única estratégia brilhantemente orquestrada e executada ao longo dos anos. Foi sempre uma estratégia de domínio que consistia em criar dúvida. A dúvida é uma aliada valiosa, alimentada por centenas de estudos falsos. They fund scientists who will do the bidding of the tobacco industry, essentially scientists for hire, mercenary scientists who will deny any link between smoking and lung cancer. The research funded by the TIRC and the many other conspiracy bodies is not really independent. If any of those scholars, and there were hundreds of them who were funded by the TIRC, if any of them found that cigarettes cause harm, their money would be cut off. Estes mercenários podiam ser muito atenciosos. Aqui está um deles, o Dr. Robert Wolfe, um médico norte-americano entrevistado por um jornalista francês em 1965. Tous mes malades m'ont demandé si c'était dangereux de fumer. Quoique non-fumeur de presque toujours, je leur ai dit que c'était beaucoup moins dangereux que ne prétendaient les autorités de santé américaines et ils ont été très heureux de reprendre leurs vieilles habitudes. Tinha decorado um guião. O Dr. Wolfe é diretor do Instituto de Investigação para as Doenças Cardiovasculares. Nesta carta, redigida pouco depois da entrevista, ele pede mais fundos à American Tobacco Company e até especifica a quantia: $25 mil. Basically, every university has been taking money from Philip Morris or R.J. Reynolds, medical schools, history departments. When I came to Stanford itself, there were 2 scholars secretly working for the tobacco industry in my very own department. As mentiras funcionam na perfeição. O consumo de tabaco duplica entre 1945 e 1960. Milhões de fumadores morrem e os governos fazem vista grossa. Finalmente, em 1962, as autoridades britânicas resolvem agir.
Le Collège des médecins anglais fait un rapport et montre la dangerosité du tabac et la nécessité de prendre des mesures. O Royal College de Medicina britânico é um organismo solene. Os médicos demonstram que há provas suficientes que ligam o tabaco ao cancro do pulmão. A Grã-Bretanha lança a primeira campanha pública de informação a encorajar os fumadores a desistir de fumar. 2 anos depois, é a vez dos Estados Unidos. O diretor-geral da entidade de saúde governamental convoca uma conferência de imprensa que agita os ânimos. Cigarette smoking was responsible for the principal cause, responsible for some 41,000 deaths we had each year from lung cancer in this country. Fala sob pressão. A indústria tabaqueira tentou controlar a comissão de peritos reunida para chegar a esta conclusão. They kept the process extremely secret. They would not allow any information to emerge publicly because of the significant fear that they would be compromised by industry interference. A indústria tabaqueira não pôde impedir este primeiro aviso oficial de sair na imprensa. Mas meses mais tarde, vai reagir e pressionar os membros do Congresso norte-americano a não tomarem medidas concretas. At first, Americans stopped smoking, but then smoking rates rebound. By the end of that year, 1964, cigarette sales were setting new records. And so that was yet another opportunity that was missed. A indústria tabaqueira usa esta recuperação para inundar os ecrãs com anúncios que enaltecem as alegrias do ato de fumar. Remember that the tobacco industry between the 1940s and 2000s spends $250 billion promoting cigarettes. The cigarette industry was spending more to promote cigarettes in one day than the public health community was spending an entire year to get the truth out. Mas em 1967, os primeiros grupos de não-fumadores também exigem tempo de ecrã. São transmitidos sketches que apresentam a caricatura de um presidente cínico da indústria tabaqueira, disposto a fazer tudo para aumentar as vendas, mas não louco o suficiente para fumar. I wouldn't smoke for $1 million. These advertisements were so successful that the tobacco companies basically agreed to go off the air in 1970 because the fairness doctrine says that if tobacco companies want to be on the air, the anti-tobacco ads are going to be on the air. Banido da publicidade televisiva, o cigarro continua a estar em todo o lado. Os fabricantes distribuem-no gratuitamente em aviões, escolas e até nos hospitais. Como um polvo a abrir os seus tentáculos, a indústria tabaqueira, com as suas centenas de milhões de dólares, alarga a sua influência considerável por toda a sociedade norte-americana. E no topo, o próprio presidente norte-americano Lyndon Johnson contava com membros da indústria tabaqueira no seu círculo de amigos. Johnson was also friends with the head of the Tobacco Institute, a man named Earl Clement. So these connections between the smoke-filled rooms in Washington were very deep. And in some ways, Johnson didn't want to alienate his friends, and he didn't want to alienate whatever support remained for him in the South. Mas estava a preparar-se uma grande convulsão social. The first non-smokers' rights groups start in College Park, Maryland in 1971 when a young mother, a housewife in her words, decides to remove the ashtrays. Os não-fumadores começam a perceber que também têm alguma influência política. Várias cidades norte-americanas começam a banir o tabaco em diversos espaços públicos. Cigarette industry realizes they have a problem. People are starting to quit smoking some, but they also realize that science is an ally, and so they set up enormous laboratories. There are hundreds of people working in these cigarette laboratories making gimmicks.
Jeffrey Wigand foi recrutado para liderar uma nova pesquisa. Foi no final da década de 1980 e ele era o vice-presidente da equipa na Brown & Williamson. I learned and understood how a cigarette is made and why you put certain components in it and what's called cigarette design. What I learned most certainly wasn't to be shared with the public. Num secretismo total, os gigantes da indústria tabaqueira preparam o contra-ataque. Vários químicos são contratados. At the time I was hired, RJR tobacco company had come out with a cigarette called Premier. And it was a cigarette that sort of heated tobacco extract and therefore had some claims of safer. And so the whole industry was rushing to get a safer cigarette. But they couldn't say they were safer because that would mean regular cigarettes were less than safe. So they're trapped in their own webs of deception. Os industriais esconderam esta investigação interna. Para decifrar as novas mentiras, temos de remexer nos conteúdos destes cilindros brancos. Tudo parece ser simples. Tabaco seco e picado metido em folhas finas de papel. Mas é aqui que o processo se torna altamente técnico. Queimar tabaco é um processo complexo que liberta 4.000 componentes, sendo a nicotina o mais famoso. Ce qui est dangereux, c'est la fumée. Normalement, quand on fait brûler du bois dans la cheminée, on met une cheminée. Là, on se met le nez dans le foyer de la cheminée. Je vous rappelle qu'une bouffée d'une cigarette, c'est 1 milliard de particules, mais ça équivaut à autant de pollution en particules fines que de rester une journée dans Paris pollué. O filtro apresentava-se como uma forma de neutralizar algumas partículas. São inventados centenas de filtros diferentes. Ils vont faire au début des vrais filtres. Mais finalement, le fumeur va tirer, il ne va plus rien avoir. Un filtre qui filtre vraiment, le fumeur n'a plus ce qu'il recherche. Et donc, ces cigarettes sont des échecs. When you add a filter to the product, it leads to compensatory smoking. People would inhale more deeply, they would take more puffs, they would hold the smoke in their bodies longer, and it actually led to new cancers deep in the lung, often inoperable. Ah, ils ont même fait des filtres en amiante. C'est quand même une curiosité quand on regarde ça aujourd'hui. Contudo, os cientistas dessa marca sabiam que as partículas de amianto podiam provocar cancro e mesoteliomas. Filters don't filter. They're like a seatbelt made of wet spaghetti. They're an illusion. And the cigarette industry has known that from the beginning. Está tudo registado num estudo de mercado encomendado pela Philip Morris em 1966. A ilusão de filtragem é tão importante como o facto de filtragem. Apesar da forma como são fabricados, os filtros são um engano. Para esconder a sua ineficácia, a indústria criou um outro truque. Micro-orifícios quase invisíveis perfurados no meio do filtro. Des petits trous faits à la base du filtre vont permettre à l'air de rentrer. Vous ne les voyez pas, ces petits trous, ils sont trop petits. Vont permettre à l'air de rentrer et à diluer le flux de fumée qui vient de l'extrémité de la cigarette qui est en train de se consumer. São realizados testes em laboratório com estas bombas que sugam o ar mecanicamente e depois o analisam. Os micro-orifícios deixam entrar mais ar. E isso distorce os resultados. It becomes highly diluted and therefore gives a lower tar nicotine reading than actually what the smoker gets. Como resultado, a indústria pôde anunciar valores reduzidos nos seus maços e vender os chamados cigarros light. Mas um fumador não é uma máquina. Parce qu'il met les doigts à la base du filtre et sans qu'il sache très bien pourquoi, au moment où il a besoin de beaucoup de nicotine, il va écraser la base du filtre. They block with either their lips or their fingers the ventilation holes and they get a higher delivery of tar nicotine. Durante décadas, a indústria tabaqueira foi autorizada a apresentar níveis de alcatrão e nicotina que eram falsos. Nous avons été trompés. J'ai dit
que la cigarette légère était moins dangereuse, ce qui était une erreur. J'ignorais totalement le subterfuge. I think that, in a way, is one of the most diabolical, because that entire body of cigarette smoking killed at least 10 million people who should never have been killed. Dezembro de 1988, em Louisville, no Kentucky. É aqui que a luta contra a Big Tobacco vai tomar novas proporções. Jeffrey Wigand, recentemente nomeado diretor de pesquisa na Brown & Williamson, tem inúmeras discussões com o patrão. He was definitely not a scientist. He was a salesman. I used to have difficulty communicating to him because of his deficits in language skills. And so he always accused me of using big words. Jeffrey Wigand sabe tudo sobre os programas secretos, mas faz uma descoberta chocante. The whole idea of using certain additives and certain chemicals to make it tasty. And why do you want to make it tasty? Well, it's something that appeals more to children, because I learned there were 3,000 children a day had their first cigarette. And they ultimately became a statistic. Thomas Sanderfer pede-lhe que crie uma fórmula mais suave, para ser mais fácil aos jovens começar a fumar. If we hook them young, we hook them for life. And that's what he said. And that bothered me immensely, because now I was part of the fraud, part of the lie. Ils savent tous que si on n'arrive pas à vendre aux teenagers, c'est fichu. Donc ils ont travaillé, ils ont mis des cigarettes à la vanille, des cigarettes au sucre, des trucs avec des capsules dedans pour faire exploser dans la bouche, pour amuser, pour que les premières cigarettes soient quelque chose d'acceptable. A nova mentira é exposta pela imprensa. Mas os fabricantes negam. Não vendemos cigarros a menores. E, no entanto, foi exatamente isso que as grandes tabaqueiras fizeram. Em 1988, a Camel dá um ar jovem ao camelo da marca. Gastam $75 mil numa personagem amistosa que atrai a atenção das crianças e jovens. That's why the smoking age has gone down from 21, 18, 16, 15. The average age in the United States is now 12. As provas desta enésima mentira estão nos ficheiros. Un des vendeurs en formation qui dit « mais on doit vraiment aller près des écoles ?» Le formateur répond « les enfants, ils ont une bouche, donc on les veut. » Depois das mulheres, é a vez dos adolescentes. A Big Tobacco continua a alargar os tentáculos. Eventos solidários, tráfico de influências, garantias. São usadas as mesmas estratégias para angariar novos consumidores que vão aumentar o número de fumadores. Há sociedades de advogados poderosas a gerir estas operações. Internamente são conhecidas como o Rei Deus. I discovered a document just a few years ago talk about the coronation of a new God King, the God King being the chairman of this committee of counsel. It goes from Arthur Stevens to Steve Parrish, the top lawyer at Lorillard, to the top lawyer at Philip Morris. Julho de 1977, numa localização secreta no sul de Inglaterra. A indústria tabaqueira tenta expandir os seus métodos e estratégia na Europa. The industry is realizing that if one falls, they all fall. They don't want any cigarette company admitting the truth. A atmosfera é tensa. A Reynolds apresenta a estratégia norte-americana. Os fabricantes britânicos discordam. Mas após 2 dias de negociações, os europeus concordam em participar na campanha de desinformação. This was an effort to broaden the denialist enterprise globally. No cigarette maker broke with this conspiracy. That's stunning. No entanto, uma nova descoberta vai agitar a omnipotência da indústria tabaqueira. No início da década de 1980, os cientistas provam que não fumadores expostos ao fumo do cigarro também correm riscos.
And the industry realizes this is a big threat, and a new threat, because people are realizing that other people's cigarettes are killing them. And that you're not just talking about suicide at most, but homicide. Pela primeira vez, a indústria tabaqueira corre o risco de ser vista pelo que é, uma indústria da morte. A partir deste momento, os seus líderes passam a ver as campanhas publicitárias com outros olhos. They start disappearing the smoke from the cigarette. Basically to say there's really nothing coming off of a cigarette. Then eventually they disappear the cigarette altogether. Now in cigarette ads you almost never see a cigarette. Para os produtores de cigarros, a liberdade também é um símbolo poderoso. Fumar é uma escolha livre que deve ser defendida do ataque dos não-fumadores. Os porta-vozes subliminares desta mensagem serão os atores americanos mais famosos e admirados. Aqui está um contrato assinado por Sylvester Stallone, a uma marca de cigarros que afirma que ele vai ser visto a fumar em 5 filmes. Em troca, Stallone exige $500 million. And so they've paid these, the greatest stars, Sean Connery, Paul Newman, Sylvester Stallone, dozens of others, have been paid to smoke on camera. Mas, famosos ou não, os fumadores acabam por adoecer. E as vítimas levam os fabricantes a tribunal. A batalha legal é decisiva. Para repor a verdade, os juízes forçam as tabaqueiras a revelar os seus arquivos internos. Exigem que tornem públicos os documentos com as provas das suas mentiras. Os tentáculos começam a perder força. They never wanted their documents made public, and I'm sure they were horrified. That's why they made such efforts to make sure their documents would never see the light of day. O golpe final seria interno. Em 1980, Victor DeNoble era um jovem investigador contratado pela Philip Morris para descobrir uma molécula que substituísse a nicotina e não fosse perigosa para o coração. Here's a company that comes to a young scientist and says, we're hurting people, we would like not to do that. I always thought people were going to smoke, so I think it's a great company to work for. Everything was fine for about the first 2 years. O seu programa é ultra secreto. Estas são as poucas fotos tiradas na altura. Victor DeNoble e o colega decidiram começar por estudar o efeito da nicotina em ratinhos. You know, we did research 14 hours a day. It was the best of everything. We could ask for anything we wanted, and they would give it to us. Os ratinhos tinham acesso livre à nicotina e auto-administravam-na cada vez mais. We were clearly the first ones to ever show the rats would be addicted. I remember I wrote a paper and I called nicotine as a drug. And one of the lawyers crossed out the word drug. And he said nicotine is a compound. That's another word for drug, but they didn't even want to associate the word nicotine with a drug. Victor DeNoble faz uma grande descoberta. Encontra a molécula que pode substituir a nicotina. We were like kids. We thought everything was going to be great. And then one day they called me upstairs and they said, it's a business decision. We don't do your research anymore. You're fired. We had no idea that was coming. It just caught us totally by surprise. Com as suas descobertas, Victor e a equipa colocam a empresa em risco. A investigação é destruída. E eles não têm autorização para falar sobre o assunto. 40 years ago, we thought nicotine was the only thing that caused heart problems. And now if you analyze cigarette smoke today, there's dozens of molecules that cause heart problems. So even if our molecule was put in there and nicotine pulled out, it wouldn't work. É frente aos senadores que tudo se irá revelar em 1994. Os representantes eleitos chamam os líderes das 7 maiores empresas tabaqueiras para colocarem uma questão. Victor DeNoble e Jeffrey Wigand assistem à transmissão em direto pela televisão. Na sala estão os antigos executivos William Campbell e Thomas Sanderford.
My wife and I were watching TV, watching this going down. I had quite a lot of interest in what they were going to say. Iriam eles manter a mentira, tal como fizeram nos últimos 40 anos? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnson. I believe that nicotine is not addictive. They most certainly did not want to tell the truth, because then everything that they said in the past would have been a direct lie. They knew, even though they wouldn't admit it to themselves in these terms, that they were drug dealers, just like major cocaine drug dealers from South America. And maybe it's because they make so much money that they don't want to give it up. I remember looking at that and going, how can you even look at yourself in the mirror? E os senadores irão acreditar neles? Até este dia de abril de 1994, a classe política norte-americana nunca tentou investigar os malefícios do tabaco. I think most of them, if not all, knew the truth. But some found the truth inconvenient. And others just didn't think it was important enough to overcome their interest in raising money for their campaigns and doing the bidding of the tobacco industry. Os líderes desta comissão no Senado querem a verdade. Conhecem Victor DeNoble e querem que ele testemunhe. Mas o antigo investigador da Philip Morris está amarrado a um contrato de confidencialidade. Had we divulged any information, they would have the ability not only to silence us, but to sue us. Mr. Campbell, will you release Dr. DeNoble from his confidentiality agreement so that he can appear voluntarily before this subcommittee? And he's announced my name on television. That my heart was... He said he'll talk to this committee, but you have him silenced by a secrecy agreement. I don't know of the confidentiality agreement, so I'd have to have an investigation, but then I will answer. Will you release Dr. DeNoble from any contractual arrangements? So this went back and forth for what seemed like an eternity. It's probably not more than 40 or 45 seconds. Can I check with my counsel at this time? And then finally, the president of Philip Morris looked to his lawyer and said, what do I do? All right. You will do it, sure. Thank you. Here I go, wow, now we're going to tell the world about it. We're not going to give it to another scientist. We're going to be on national TV. We're going to be on C-SPAN, and we are going to tell the world what we did for 4 years. And raise your right hand. That the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pela primeira vez, testemunho interno da indústria tabaqueira vai ser tornado público. We found that nicotine functioned as an intravenously delivered reinforcer in rats. Our results demonstrated for the first time that nicotine shared common characteristics with other drugs that are delivered intravenously. Então o presidente da Philip Morris mentiu aos senadores. A nicotina causa dependência e ele sabia. Outras práticas secretas também foram reveladas. But what we learned at this hearing was that they had included an aluminum capsule inside this product in which they had so-called flavor crystals that were saturated with nicotine. About 70% of the nicotine in this product had been added artificially. Vários delatores decidiram falar. Jeffrey Wigand foi um deles. Tinha sido despedido e também ele foi forçado a manter o segredo pelo antigo patrão. I think in that April day, I decided that I could no longer be part of the lie. And then things presented themselves that allowed me to start educating people about what goes on inside the tobacco industry. Jeffrey Wigand começa por colaborar anonimamente com os agentes da FDA. A Food and Drug Administration é responsável por monitorizar a natureza não perigosa dos produtos. I had unique knowledge of what the lawyers were doing, what the CEOs were doing, what the sales were doing, where the normal person in R&D who worked would not know. So I helped them until they wrote the jurisdictional document, and that was basically teaching about free nicotine, targeting of children, and many aspects of a whole cigarette design. Quando o ex-patrão descobre que ele era delator, a sua vida transforma-se num inferno. Then I got death threats. I mean, I knew I was being followed. I had bodyguards 24/7. Checked my car in the morning, checked my mail.
I mean, I couldn't go to the bathroom without one of them in my back pocket. Il a payé professionnellement, personnellement, familialement. Il a témoigné et il a été d'un courage exemplaire. Et donc, ce style de personne qu'on appelle maintenant lanceur d'alerte a été extrêmement important. Os Estados Unidos são abalados por estas revelações. O presidente Clinton pede ao ministro da Justiça para abrir uma investigação por perjúrio, fraude e conspiração. A complacência no topo do Estado deixou de existir. Mega julgamentos surgem no horizonte. Se a responsabilidade criminal dos fabricantes for provada, pode levar a multas recorde e prisão. The result is that by 1998, the 46 state attorneys general and the major tobacco companies enter into an agreement. L'industrie a accepté pour 46 États américains de payer 202 milliards de dollars sur 24 ans. Et donc c'est une transaction financière. Em troca, todos os litígios iniciados pelo governo norte-americano seriam arquivados. O contrato de confidencialidade de Jeffrey Wigand é revogado. Mas para os delatores é péssimo acordo. But the tobacco industry still got the license to sell tobacco. Had the tobacco industry lost one of their big cases, they would have been bankrupt in this country. They would not be selling cigarettes today. In terms of public health, it was not a good agreement. And the fact that the tobacco companies were very eager to agree to it, that they were very happy with its terms, suggests the fact that it was not a good agreement. O pior de tudo é que as tabaqueiras beneficiaram desta solução amigável. The Master Settlement Agreement of 1998 amounts to about a 40-cent tax on each pack of cigarettes, and the industry just raised the price by 45 cents, and so they profited. Also, the industry only has to keep making these billions of dollars in payments so long as they're profitable. So it's a kind of a guaranteed profit program. So it's pretty much a win-win for the industry. O acordo com o governo norte-americano deixou a indústria tabaqueira com rédea livre. No entanto, permitiu o desmantelamento da mentira organizada. Proibiu o patrocínio ao desporto e os anúncios na imprensa dedicada aos jovens. Mas, na realidade, estas medidas estão constantemente a ser contornadas. Para a indústria tabaqueira só existe uma única prioridade: o lucro. Além disso, o governo norte-americano falhou na regulação do produto. Existem orientações, mas não são aplicadas. As autoridades sanitárias estão impotentes no que toca ao cigarro. We have stronger safety standards for dog food than we do for cigarettes. There are compounds you can put in cigarettes that would never be allowed in dog food. There is no stopping them. Nicotine is cheap and it's highly profitable. As long as they can market what they do, they will be in business as long as there are people that... Esta é uma das raras entrevistas em que representante da Philip Morris confirma que fumar mata. A single woman has ever died of a disease caused in part by smoking cigarettes. I think there's a fair chance one would have, yes, might have. How about 1,000? Might have. 100,000? Well, might have. No further questions. Após 50 anos de mentiras, a verdade letal vem finalmente ao de cima. Mas os responsáveis não expressaram qualquer arrependimento. These top executives retired with pensions. The most important guy, Joseph Coleman, who was the top guy at Philip Morris for decades, he retires, and by the 2000s, he's publishing his autobiography called I'm a Lucky Guy. They should have been fined and probably imprisoned, because when you look at it closely, you know that they not only just broke some laws, but they took actions that succeeded in killing millions of people, addicting children and killing their parents, and really just damaging countless lives.
O consumo de cigarros diminuiu cerca de 67% nos Estados Unidos desde 1965 e está a descer em todos os países que adquiriram o hábito durante o século XXI. Mas os tentáculos estão a chegar ainda mais longe. Na Ásia e em África, as tabaqueiras usam as mesmas receitas que os tornaram tão ricos. Publicidade agressiva, adolescentes como público-alvo, financiamento de partidos políticos. A estratégia da mentira resistiu apenas na Europa e nos Estados Unidos. Nos dias de hoje, é flagrante nos lugares onde as autoridades se deixam corromper. The industry needs to go to new places where there are low regulatory barriers, poorly educated, and an open market. Os líderes das tabaqueiras percebem que o fim dos cigarros está à vista. Mas quase todos decidiram investir em cigarros eletrónicos. É permitido publicitá-los nos Estados Unidos. Todas as técnicas de venda banidas para os produtos do tabaco voltam a ser aplicadas. All the industry wants to do is deliver addictive nicotine and how to find a format to deliver nicotine. An addiction is a compulsive behavior. You no longer control it. The chemical controls you. A humanidade ainda não viu o fim das consequências na saúde desta droga legal em forma de cigarro. Estatísticas prevêem que, se não existirem progressos na medicina, 1.000 milhões de fumadores correm o risco de morrer desta dependência no século XXI.